Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fincast de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre risco e retorno dos fundos de investimentos, ok? Bom, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série no qual estou falando sobre fundos de investimento. Esse é o 12º vídeo de um total de 16, no qual eu extraí todas as informações do site investidor.gov.br e aproveitei essas informações e criei um e-book com todas as informações que vão aparecer aqui nos vídeos. Para ficar mais fácil, caso você queira estudar, vou deixar lá no meu site, deixar o card aqui em cima, caso você queira baixar, deixar também o link na descrição do vídeo, que é um excelente material, principalmente para quem está estudando sobre certificações financeiras. Podemos considerar aí um risco como sendo a possibilidade de não se atingir o retorno esperado do investimento, e diversos fatores podem concorrer para isso, incluindo mudanças na política, na economia, nas regras de tributação, enfim, vários fatores podem afetar aí qualquer investimento. No caso de um fundo de investimento, o principal risco é aquele inerente aos ativos que compõem a carteira do fundo. Porém, há 3 riscos principais aos quais o investidor está invariavelmente sujeito, que é o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. O primeiro, que é o risco de mercado, é decorrente das oscilações dos preços dos títulos que compõem a carteira do fundo. Uma vez que esses ativos são contabilizados por seu valor de mercado, quanto maior a oscilação nos preços, maior a oscilação no valor das cotas e mais difícil de estimar o valor de resgate ou de venda das cotas. Então, obviamente, dependendo do tipo de ativo que compõe o fundo de investimento, como por exemplo ações, BDRs, que são títulos de renda variável, pode acabar tendo uma grande oscilação negativa e isso complicando um pouco aí a rentabilidade do fundo. E quanto maior essa oscilação existente aí nos valores desses ativos, maior vai ser a oscilação das cotas, já que quem compra um fundo de investimento acaba comprando cotas, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado e ter atenção quando vai se escolher um fundo de investimento para não ser surpreendido, principalmente aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada e às vezes não estão interessadas em entender melhor os detalhes do fundo, simplesmente olham a rentabilidade passada do fundo, que não é garantia de rentabilidade futura, e acabam se dando mal, né? Então é muito importante entender muito bem qual é o tipo de fundo de investimento. Bom, isso eu falo nos outros vídeos, né, sobre os tipos de fundo de investimento. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui como um primeiro vídeo da série, né, procure assistir desde o começo para você entender melhor isso que eu acabei de falar. Já o risco de crédito se refere à certeza sobre a liquidação do título na data do vencimento, né? Por fim, existe o risco de liquidez, que tanto pode ser dos ativos quanto das cotas que compõem o fundo. No caso dos ativos, o risco de liquidez consiste na eventual dificuldade que o administrador possa encontrar para vender os ativos que compõem a carteira do fundo, ficando impossibilitado de atender aos pedidos de resgate de investimento. Então, assim, isso num fundo bem administrado, bem gerido, é muito difícil acontecer. É claro que você tem que tomar cuidado, né, porque em alguns momentos atípicos da economia pode acontecer algum problema, né? Como aconteceu aí na pandemia. Alguns dias ficaram complicadas as negociações de títulos públicos, consequentemente os fundos de investimento foram afetados. Então tem que tomar um pouco de cuidado. É claro, né, que quando você escolhe um fundo de investimento através de uma grande instituição financeira sólida, que tem um nome a zelar, é muito difícil disso acontecer. Mas, como eu disse, não existe risco zero em investimentos. Então sempre esteja atento, né, porque é a bendita lei de Murphy, né? Pode acontecer justamente naquele momento que você precisa. No caso das cotas, o risco de liquidez decorre da dificuldade no fundo fechado do investidor encontrar um comprador para suas cotas, forçando-as a vender por um valor mais baixo que o esperado,
caso sua necessidade de recursos seja imediata. No caso existem dois tipos de fundo, o fundo aberto e o fundo fechado. O fundo aberto, você vende suas cotas, o gestor ele vai ter que ir lá no mercado vender alguns títulos, alguns ativos que compõem a carteira para conseguir te pagar. No fundo fechado isso não acontece, você tem que vender suas cotas para outro investidor. Caso não tenha nenhum comprador, você simplesmente não consegue fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado ali no tipo de fundo de investimento que você vai escolher, perceber, analisar se ele tem liquidez, porque é um dos preceitos aí das exigências que todo investidor tem que ter de qualquer ativo que ele invista, é que ele tem que ter liquidez. Investimentos que não têm liquidez, todo investidor deve fugir. Por tudo isso, é importante que o investidor se mantenha informado sobre os ativos que compõem a carteira do fundo, sobre as restrições ao resgate e sobre o mercado para a negociação de cotas de fundos fechados, tanto na hora de investir quanto periodicamente para decidir se permanecerá ou não com o investimento. Não se esqueça de que o retorno de investimento costuma estar associado ao seu grau de risco, conforme eu já falei nesse vídeo. Expectativa de retornos melhores normalmente estão associados a maior risco. As aplicações mais conservadoras costumam apresentar uma menor rentabilidade. Desconfie de fundos de investimentos que apresentem rentabilidade muito superior aos demais fundos da mesma natureza, pois é possível que o seu gestor esteja incorrendo em um risco muito maior que os demais e que talvez não seja adequado ao seu perfil. Então, quando o investidor compara lá um fundo com as mesmas características em locais diferentes e percebe que um local está oferecendo uma taxa muito maior, tem que tomar muito cuidado porque não existe almoço grátis. Então, o risco que esse fundo deve estar assumindo tem que ser muito maior para estar oferecendo uma taxa muito melhor do que um outro concorrente ou do que a média aí do mercado. Bom, isso é o próprio site investidor.gov.br que diz isso, Então tem que tomar muito cuidado aí nas escolhas, porque eu vejo muitos investidores aí, não só de fundos de investimento, mas em outras modalidades de investimento, assumindo risco muito alto sem ter noção dele, sem estar preparado para assumir algum prejuízo caso aconteça, porque quanto maior o risco, maior a probabilidade de não dar certo o investimento, ok? Então, conforme mencionado no início do vídeo, todas as informações foram extraídas do site investidor.gov.br. Também vou deixar o link aí do site na descrição do vídeo e eu convido vocês a acessarem o meu site finki.com.br, que foi justamente onde eu deixei o e-book com todo esse material sobre fundos de investimentos que foram extraídos aí do site que eu acabei de mencionar, ok? Agradeço você que assistiu até o final do vídeo e ainda a série continua, que ainda faltam 4 vídeos aí para encerrar tudo. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!